Então, eu tenho aqui um exemplo de um circuito, e nesse circuito eu posso pensar na malha A, B, C, D, A. Posso pensar na malha A, F, E, D, A. E posso também pensar na malha B, A, F, E, D, C, B. Então, eu tenho pelo menos 3 maneiras de fazer malhas fechadas, né? Agora, nessa situação aqui, ó, eu tenho 3 fontes. Eu não consigo reduzir esse circuito a um circuito em série paralelo de resistores. Eu preciso utilizar as regras de Kirchhoff para achar as correntes. Então, eu vou pensar aqui, ó. Posso pensar então na malha A, B, C, D, né? Vou percorrer esse pedacinho aqui nesse sentido. Então, de A para B, eu vou atravessar o resistor R1. Eu atravesso esse resistor R1 no mesmo sentido da corrente. Então, eu passo de um ponto de potencial mais alto para um ponto de potencial mais baixo. Então, eu tenho uma queda no potencial, eu vou ter menos I1 R1. Seguindo, então, eu vou de B para C. De B para C, eu atravesso a fonte 1 do polo positivo para o polo negativo. Então, nessa situação, eu tenho uma queda no potencial. Então, aqui a diferença de potencial vai ser menos o epsilon 1. De C para D, eu vou atravessar esse resistor aqui, que também é R1, no sentido da corrente. Então, eu vou do potencial mais alto para um potencial mais baixo. Então, eu tenho aqui menos I1 R1. Agora, eu vou de D para A. Nesse caminho, eu vou atravessar a fonte 2 do polo negativo para o polo positivo. Então, nessa situação, eu tenho um aumento no potencial. Estou indo do polo negativo para o polo positivo, eu estou aumentando o potencial. Então, aqui vai entrar mais epsilon 2. Daqui para cá, eu passo em cima do resistor R2, no sentido contrário ao da corrente. A corrente é positiva, vai do potencial mais alto para o potencial mais baixo, e eu estou andando nesse resistor do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Então, aqui eu estou aumentando o potencial. Se eu estou aumentando o potencial, então vai ser mais I2, que é a corrente que atravessa o resistor R2. Cheguei de volta no ponto A, então isso aqui é igual a 0. A segunda opção de malha é essa aqui, ok? Veja que eu posso escolher o sentido que eu vou percorrer a malha, só não posso mudar o sentido no meio da conta. Então,
eu vou fazer essa malha no sentido horário também. Então, eu vou de A para D, para E, para F e depois retorno no A. Agora, a gente vai percorrer esse resistor nesse sentido, no sentido da corrente. Então, eu vou do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, eu tenho uma queda no potencial. Então, menos I2, R2. E agora eu vou atravessar essa fonte do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, eu tenho aqui uma queda no potencial. Então, menos epsilon2. Aqui não tem nada, então daqui para cá eu vou atravessar o resistor R1 no sentido da corrente I3. Então, ele está indo de um ponto de potencial mais alto para um ponto de potencial mais baixo. Então, aqui eu tenho uma queda no potencial. Então, menos I3, que é a corrente que atravessa esse resistor R1. Daqui para cá, eu estou indo do polo negativo da bateria para o polo positivo. Então, eu tenho um aumento no potencial. Então, aqui é mais epsilon2. E agora, de F para A, eu vou atravessar esse resistor aqui no mesmo sentido da corrente. Então, eu estou indo do potencial mais alto para um potencial mais baixo. Então, eu tenho uma queda no potencial. Então, menos I3, R1. Cheguei de volta no ponto A, ponto de partida. Então, eu tenho tudo isso igual a zero. A terceira opção seria fazer a malha grande, que eu posso começar aqui B, C, D, E, F, A, B. Começa B, C, D, E, F, A, volta no B. Então, nesse caso, eu vou daqui para cá, vou atravessar a fonte do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, eu tenho uma queda, menos E1. Atravesso o resistor R1 na mesma direção da corrente. Então, eu tenho uma queda no potencial, menos I1, R1. Aqui não tem nada. Daqui para cá, eu passo no sentido da corrente. Passo do potencial mais alto para o mais baixo, tenho uma queda, menos I3, R1. Atravesso essa fonte do potencial mais baixo para o potencial mais alto, então eu tenho um aumento no potencial mais epsilon2. Daqui para cá, eu atravesso esse resistor do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, eu tenho uma queda I3, R1. Daqui para cá, eu atravesso esse resistor também no sentido da corrente. Então, estou indo do potencial mais alto para o mais baixo. Tenho uma queda, menos I1, R1 no potencial. Voltei para o ponto B, que é o ponto de partida, então tudo isso igual a zero. Veja que a gente tem aqui 3 equações, só que essas 3 equações não são linearmente independentes. Esse circuito, você vai usar apenas 2 malhas, então você tem só 2 equações linearmente independentes. Então, você vai escolher 2 dessas 3
que você achar mais conveniente. Agora, além dessas duas que você vai escolher aqui, você vai precisar de mais uma, porque você tem 3 incógnitas, o I1, o I2 e o I3. E então você pode usar a regra dos nós. Você pode pegar qualquer um dos nós, o A ou o D, e relacionar as 3 correntes, né? Então, pela regra dos nós, as correntes que chegam no nó são iguais às correntes que saem do nó. Então, a nossa quarta equação seria, então, o I3 chega no nó A, I3, e o I1 e o I2 saem do nó A. Então, fica o I1 mais o I2. Ah, mas eu quero usar esse cara aqui, ó. Esse não tem problema. Você vai achar a mesma equação. Se você usar esse nó aqui, você vai achar o I1 chega no nó, o I2 chega no nó. Então, vai ser I1 mais I2 igual ao I3 que sai do nó. Então, basta você utilizar um dos nós. A menos que você tenha um outro nó que não relacione as mesmas correntes. Aí, você poderia usar também. Okay? Eu vou resolver, mas é um sistema de equações. Você vai escolher 3 equações e vai achar as 3 incógnitas. Ok? Ele quer achar as 3 correntes. Então, no enunciado desse problema, você tem que o E1 é igual a 3 volts, o E2 é igual a 6 volts, o R1 é igual a 2 ohms e o R2 é igual a 4 ohms. Ok? Tentem resolver e achar as correntes I1, I2 e I3. Agora, outra situação que vai aparecer é circuitos em que você não tem o sentido da corrente previamente determinado. Então, o que você vai fazer? Você vai supor o sentido da corrente. Chuta mesmo. Chutei. Vai ser no sentido horário. Pronto, chutei. Não muda de jeito nenhum o sentido que você chutou. Resolve o sistema de equações com aquele sentido que você chutou. Aí lá no final, eu achei a corrente negativa. O que significa a corrente negativa? Achei a corrente 1 negativa. Então isso significa que o sentido que você chutou está errado. Então você vai lá e conserta o sentido da corrente. Ok? Esse tipo de situação também vai aparecer. Então, achei uma corrente negativa, o sentido que eu chutei inicialmente está trocado. Então, eu preciso destrocar o sentido. Você pode também justificar no final do seu problema que o sentido está trocado, ok? Na próxima aula, vamos ver circuito RC.